Olá pessoal, meu nome é Angélica Coimbra, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse vídeo é um trabalho da disciplina Big Data Web Semântica e nós vamos falar nesse vídeo, que faz parte de um seminário da disciplina, sobre dados abertos. Nossa agenda aqui é a seguinte: nós vamos falar sobre a definição, a relevância, os princípios dos dados abertos, a legislação brasileira e as aplicações. A primeira questão que apresento é o conceito, a definição de dados abertos. Então, primeiro vamos resgatar o conceito de dados. Dados são peças de informações estruturadas e, sendo estruturadas, hoje elas têm um grande valor nas instituições, nas suas operações, nas suas rotinas operacionais, nas suas rotinas táticas e estratégicas. E então, o que são dados abertos? Os dados são abertos quando qualquer pessoa pode acessá-los, usá-los, modificá-los e compartilhá-los, sendo, portanto, sujeito, no máximo, a uma medida que preserve a sua origem e sua publicidade. Então, quando nós falamos sobre o conceito de dados abertos, a gente tem que pensar em 3 palavras-chave. Eles precisam ser acessíveis, reutilizáveis e redistribuídos. Então, um dado que ele atende a essas 3 condições, nós consideramos que ele é um dado aberto. A importância hoje dos dados abertos, normalmente, nesse seminário a gente vai focar os dados abertos governamentais, mas os dados abertos não são só de governo. Então, pode ser dados abertos da ciência, dados abertos de empresas privadas, e também do governo, mas é importante lembrar que não são só dados do governo. Na perspectiva da sua importância, os dados eles promovem a transparência, no caso de governo, das ações do governo. Através da disponibilização, é possível a sociedade entender e monitorar as políticas públicas. Também é possível, através do acesso dos dados, o controle social mais efetivo, porque as pessoas podem acompanhar o que está sendo feito pelo governo. E os dados também eles catalisam inovação e novos negócios. Os dados abertos, eles obedecem a alguns princípios. Então, são 8 princípios dos dados abertos. O primeiro princípio é que o dado precisa ser completo. Ou seja, os dados públicos estão disponíveis e é o dado que não está sujeito à limitação de privacidade, segurança ou controle de acesso. Então, ele é disponibilizado de forma completa. Um outro princípio é que ele precisa ser primário. Os dados são apresentados tais como os coletados na fonte, com o maior nível possível de granularidade e sem agregação ou modificação, ou seja, ele é um dado primário sem alterações. Eles precisam ser atuais, os dados são disponibilizados tão rapidamente quanto necessário à preservação de seu valor. Então, tem estados até que tem regulamentação sobre quanto tempo um dado pode ser disponibilizado, ou seja, às vezes 24 horas, 48 horas os dados precisam ser disponibilizados, então eles têm que obedecer o princípio de atualidade. Os dados também precisam ser acessíveis, ou seja, os dados são disponibilizados para o maior alcance possível de usuários e para o maior conjunto possível de finalidades. Um outro princípio é que tem que ser compreensível por máquina. Os dados eles são estruturados de modo que possibilite um processamento automatizado. Então, um dos princípios é que ele precisa ser interpretado e trabalhado por máquina. Um outro é que o dado ele não é discriminatório, eles estão disponíveis para todos, sem exigência de requerimento ou cadastro. Alguns sites de dados abertos podem até pedir e-mail ou nome, mas o princípio é que você não precisa vincular ele a nenhum requerimento. Ou seja, ele tem que ser aberto e disponível para todos, sem exceção. E eles precisam ser não proprietários, ou seja, os dados são disponíveis em formatos sobre o qual nenhuma entidade detenha controle exclusivo sobre esse dado. E ele tem que ser livre de licença. O último princípio, o 8º, é que ele seja livre de licença. Ou seja, os dados não estão sujeitos a nenhuma restrição de direito autoral, patente, propriedade intelectual ou segredo industrial.
restrições sensatas relacionadas à privacidade, segurança e privilégio de acesso são permitidas. Uma outra questão importante quando falamos dos dados abertos é o esquema de classificação das 5 estrelas. Em 2010, o inventor da web, Tim Berners-Lee, ele foi o primeiro a pensar na classificação dos dados abertos. Então, ele sugeriu um esquema de implantação de 5 estrelas para os dados, sendo que cada nova estrela alcançada vai tornar os dados progressivamente mais poderoso e mais fácil de ser utilizado pelas pessoas. Então, esse esquema prevê o seguinte, que na primeira estrela, os dados estão disponíveis na web, independente de formato, sendo que existe uma licença aberta. Então, um exemplo é um documento PDF que está sobre uma licença aberta. Então, esse seria um dado, uma estrela. 2 estrelas são aqueles dados que obedecem à condição de uma estrela, mas eles estão estruturados e legíveis por máquina. Um exemplo é um arquivo em Excel, ao invés, por exemplo, de um arquivo PDF. As 3 estrelas obedecem às condições, é um dado 2 estrelas, só que os dados estão disponibilizados em um formato não proprietário. Por exemplo, ao invés de um arquivo proprietário do Excel, ele está disponibilizado de forma não proprietária no arquivo CSV. Os dados 4 estrelas são aqueles que obedecem às condições das 3 estrelas, mas eles estão disponibilizados em URLs bem desenhadas. Então, as pessoas podem fazer uma referência a eles e acessá-los através da URL. Os dados 5 estrelas são aqueles que obedecem às condições das 4 estrelas anteriores, mas os dados eles estão relacionados com outras fontes de dados. Então, a gente tem um relacionamento dos dados e, com isso, uma elaboração de um contexto, de um sentido, de uma elaboração bem mais sofisticada. Então, essas são as classificações das 5 estrelas dos dados abertos. Sobre a legislação, no Brasil, especificamente, a gente falando dos dados abertos governamentais, na legislação brasileira a gente tem 3 marcos. Lembrando que, desde 2007, em outros países, como no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, começaram os movimentos de publicar dados governamentais. No Brasil, o primeiro marco que nós temos é a Lei Complementar 131, que entra em vigor em 27 de maio de 2009, que é conhecida como a Lei da Transparência, que é uma espécie de continuação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada em 2000. Então, a gente pode considerar que essa Lei da Transparência ela foi o primeiro marco que impulsionou a disponibilização de dados abertos. O segundo marco que nós temos é em 2011 com a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 2527, que através dessa lei qualquer cidadão pode solicitar informações a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E por último, em 2016, a Presidência da República decretou o Decreto Executivo 8.777/2016, que institui a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, que tem como objetivo o seguinte: publicar dados abertos contidos em bases de dados e entidades da administração pública federal direta, autárquica e funcional, sobre a forma de dados abertos. O decreto também regulamenta o aprimoramento da cultura de transparência pública para franquear aos cidadãos o acesso de forma aberta aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo Federal, sobre os quais não se recai a vedação expressa de acesso. E também o decreto possibilita o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal e entre diferentes esferas da federação. Então, esse decreto de 2016, muito recente, só tem 4 anos, ele é o que regulamenta toda a política de dados abertos do país. Sobre as aplicações de dados abertos, eu apresento para vocês uma que eu considero particularmente interessante, porque ela é o painel de monitoramento dos dados abertos no Brasil. Então, esse painel, ele apresenta o panorama da abertura de dados no Poder Executivo Federal. Então, é uma ferramenta que a gente pode conferir
quais as bases de dados que já estão publicadas, os cronogramas de publicação e acompanhar o cumprimento da política de dados abertos pelos diversos órgãos do governo federal. Ela foi criada pela Controladoria Geral da União e ela é uma ferramenta que você pode ter várias visões de forma fácil, interativa e rápida. O painel inicial é o painel geral do governo federal. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, que no ano de 2020 estavam previstas a abertura de 4.840 bases. Essas 3.636, 75% foram abertas. 7% ainda precisam ser abertas e tem 17% em atraso. E você também pode verificar aqui por órgão os status dos planos de dados abertos publicados em construção e os órgãos que estão sem o plano. Então aqui a gente vê que tem 141, né, aqui no gráfico, 141 órgãos que ainda não tem plano. Outra questão também é que nós podemos escolher o órgão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Ministério da Educação e aí nós vamos perceber os dados do Ministério da Educação indicam o seguinte: tinha uma previsão de abertura de 27 bases de dados, destas 30% foram abertas, ou seja, 8 bases foram abertas, 11%, ou seja, 3 bases estão em atraso e 59% são bases que ainda precisam ser abertas. Lembrando que nós estamos no mês de novembro, o ano está finalizando. Um outro aqui, o Ministério da Saúde, por exemplo. E na saúde, nós podemos perceber que não existe o PDA da saúde, o Plano de Dados Abertos. Então, esse é um painel que eu considero importante do ponto de vista de monitoramento, de acompanhamento dos órgãos quanto à sua efetividade dos planos de dados abertos. Um outro exemplo de aplicação dos dados abertos é o portal Meu Município. Esse é um portal 100% público e gratuito que organiza e disponibiliza de forma simples os dados do município do brasileiro. Ele também permite a comparação entre mais de um município. Então, a premissa desse portal é que municípios com características semelhantes podem possuir resultados parecidos na arrecadação de tributos e gasto público. Então, através da comparação, é possível que os gestores percebam se as práticas estão eficientes, ou seja, se 2 ou 3 municípios são semelhantes quanto à arrecadação, é importante ver o seu grau de eficiência. Então, a gente tem, além dos dados do município, ainda tem uma possibilidade de comparação. E nesse portal, os municípios foram agrupados de acordo com a proximidade das variáveis que influenciam no resultado. As informações foram extraídas do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional e do IBGE. Então aqui nós temos o portal acessado e os dados de Montes Claros. Uma outra aplicação de forma bem atual é o site que apresenta o Índice de Transparência das Covid-19. Então, o Índice de Transparência é uma iniciativa da Open College Brasil para avaliar a qualidade de dados e informações relativas à pandemia do novo coronavírus, sobre a qualidade dos dados que estão sendo publicados nos portais oficiais pela União, pelos estados e pelas capitais. Então, o índice nos mostra, por exemplo, quais são os estados que têm uma maior pontuação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, Amazonas, Espírito Santo, com pontuação 100 pontos, né? Então, bom índice
de transparência, tem uma alta avaliação. Então, através desse portal da transparência, nós conseguimos ranquear quais os estados que está tendo a melhor transparência na divulgação dos dados. Para finalizar, eu apresento para vocês o Bingo dos Dados Abertos. Esse bingo é uma ferramenta que ela nos ajuda a dialogar, esclarecer dúvidas, legitimar situações. Então, referente aos dados abertos, existem vários problemas, existem também vários obstáculos. Bases de dados muito grandes, falta de estruturação, instituições que não disponibilizam os dados. E então, esse bingo, ele é uma ferramenta que tem respostas para várias dúvidas referentes aos dados abertos. Então, é um site que foi inspirado no original Bingo das Desculpas para não adotar os dados abertos, pelo qual foi criado um documento onde é possível justamente encontrar as respostas para todas essas desculpas. Então, eu indico, para quem estiver trabalhando com dados abertos, se tiver alguns problemas, indico acesso e o conhecimento desse bingo. Então, por exemplo, que vocês têm problemas com base de dados muito grandes, ou por que eu vou disponibilizar sendo que ninguém vai interessar por esses dados, ou os dados já estão publicados, de que forma eu vou publicar os dados. Então, são N situações referentes aos dados abertos que esse serviço aqui nos ajuda a esclarecê-las e ter um melhor aproveitamento, um melhor trabalho com os dados abertos. Então eu finalizo aqui a apresentação. Eu vou estar disponível para os esclarecimentos, as contribuições no fórum do nosso respectivo seminário. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Um abraço.